Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus. Nós estamos mais uma vez aqui, iniciando um programa Assuntos de Família. E eu gostaria de entrar diretamente na leitura da Escritura, para que aproveitemos o nosso tempo, né? E eu gostaria de convidá-los a ler Salmos capítulo 33, versículos 10 e 11, para uma base do que nós vamos falar nessa oportunidade. Iremos falar sobre conselhos, sobre filtrando conselhos. O salmista diz assim, Salmos 33, versículos 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Observe, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos, e o conselho do Senhor permanece para sempre. Eu gostaria de explanar por alguns minutos este tema, haja visto que é algo que, por certo, vai nos ajudar na nossa caminhada, porque todos os dias nós estamos propensos a ouvir conselhos e, se formos chamados de uma forma responsável, até mesmo tendo condições, dar algum conselho. Agora nós temos, irmãos, algo no nosso tempo que há muitos conselheiros, muitos. Parece que as pessoas têm um dom, entre aspas, de aconselhar. Para tudo que você manifestar, vai haver várias opiniões, as pessoas vão dizer algo a respeito daquilo. E agora cabe a nós filtrar esses conselhos antes de aplicá-los ou tomá-los na nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 11, eu separei aqui, verso 14, uma escritura muito conhecida, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Observe que aqui a Escritura está falando de uma multidão de conselhos. Na multidão de conselhos há segurança. Agora, não é porque são chamados conselhos que todos eles são bons ou devam ser tomados. E nessa oportunidade, pela graça de Deus, compartilhando algo que recebemos de Deus, eu creio que nós vamos vos ajudar humildemente a como filtrar estes conselhos, para que você possa realmente aplicar ou receber aqueles que são bons para você, porque nem todos os conselhos são bons. Aqui nós lemos a Bíblia dizendo, o salmista dizendo que Deus desfaz o conselho dos ímpios. Observe aqui o que o salmista diz no Salmo número 1, versículo 1, também uma escritura muito conhecida, e eu creio, parece estamos vendo algo como que Deus revendo conosco as matérias, o cotidiano da vida cristã, nas pregações, nós estamos vendo nos últimos dias, parece que Deus está nos trazendo para este equilíbrio, fundamentando-nos novamente nas coisas do dia a dia. Ele disse assim, o salmista: bem-aventurado o homem, quer dizer, homem ou mulher, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Então, observe, há uma multidão de conselhos, mas dentre esses conselhos também há os conselhos dos ímpios. Há conselhos que não convém ser tomados, muito embora eles possam vir como conselho. Como você deve encarar um conselho? O conselho deve ser tomado como uma orientação no caminho. Como quando você está viajando de uma cidade para outra ou encontrando algum endereço, você para ali, encontra alguém, você pergunta, você mora por aqui? Moro. O senhor sabe onde é que fica tal lugar? Sei. O senhor poderia me indicar como é que eu faço para ir? A pessoa se vira e diz, olha, você dobra à esquerda, dobra à direita e assim vai ter isto, aquele ponto de referência e você chega. Assim deva ser tomado um conselho. Mais uma coisa, irmão, que nós precisamos observar, há uma multidão de conselhos e há uma multidão de conselheiros também. Existe uma diferença, contudo, entre um conselho e uma opinião, ou o eu acho. Observe, a opinião é algo que nós poderíamos traduzir como algo bem mais barato do que um conselho, algo mais de menos valia do que literalmente um conselho. E sempre é mais fácil para a pessoa opinar do que aconselhar. Porque, observe, uma opinião não depende da vida da pessoa, se ela vive aquilo ou deixa de viver, é a sua opinião. E toda pessoa é livre para manifestar a sua opinião. Mas um conselho, ele deve ser filtrado. E eu vou tomar aqui algumas coisas para vos ajudar a filtrar esses conselhos. Observe, primeiro ponto aqui que eu gostaria de passar aos irmãos. Primeiro ponto, veja se aquele conselheiro é bem-sucedido naquela matéria que ele está te aconselhando. Observe se a pessoa que está dando aquele conselho, ela mesmo desenvolveu em si ou ela tem frutos que respaldem o seu conselho acerca de determinado assunto. Seja isso nos negócios, seja na família, seja na sua fé, os jovens na escola, o que for, observe aquele conselheiro. Eu lembro-me de uma certa oportunidade que eu estava conversando com uma certa mulher, e eles estavam tendo um problema de relacionamento e eram nossos conhecidos. E eu estava conversando com ela e ela disse que ela tinha tido o projeto, o plano dela era se divorciar. Porque as amigas delas, todas elas estavam dando o mesmo conselho para ela, conversava com uma, expunha a situação, conversava com outra, expunha a situação. O primeiro ponto é que ela não deveria estar expondo as suas particularidades do seu casamento, o problema que estava passando para com as suas amigas. Não se faz dessa forma. Eu digo isso porque, inteirado do assunto, eram coisas corriqueiras que facilmente poderiam ser evitadas ou poderiam ser vencidas. Mas, aonde eu gostaria de chegar era aqui. Eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, essas suas amigas, você conhece a família delas? Você conhece as famílias, conhece os maridos, conhece a casa delas, como elas vivem? A mulher parou, baixou a cabeça, regalou os olhos e disse para mim, olha, todas elas são separadas. Creio que eram três amigas que estavam dando para ela o mesmo conselho. Eu disse para ela, então isso é um sinal para você. Como é que você vai tomar um conselho sobre a sua família de alguém que não tem fruto para te apresentar? A não ser que seja da seguinte forma. Nós não estamos aqui condenando quem teve algum acidente no caminho, familiar ou o que for, não. Mas a não ser que aquele conselho venha baseado no que aquela pessoa experimentou, tomando aquele tipo de atitude, e ela diga para você, olha, irmã, tenha mais calma, não vá por aí, porque eu agi dessa forma e me prejudiquei, aí sim. Agora, se é aquela coisa, como no caso aqui, simplesmente jogando aquele conselho, assim mais voltado para um desgaste do que para um alicerçamento, deva ser filtrado.
Então, o primeiro filtro é: observe se aquele conselheiro ou conselheira é bem-sucedido no ponto que ele está te aconselhando. Se não é uma pessoa vulnerável exatamente no ponto que está te aconselhando. Imagina você, uma pessoa vulnerável, por exemplo, na fé. Hoje está de pé, amanhã está desviado, daqui a pouco vem de novo para a igreja, daqui a pouco está desviado e ele vai te aconselhar como que você deva caminhar diante de Deus. Você tem que ter cuidado com este primeiro ponto. Observe aqui algo mais que eu gostaria de colocar. Em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3, também uma escritura bastante conhecida. Aqui o apóstolo São Paulo, ele está falando a Tito sobre as mulheres mais velhas que deveriam aconselhar as mais novas, ensinar as mais novas. Mas observe você, que não era somente por serem mais velhas que elas iriam aconselhar. Mas aqui está escrito assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, essa palavra grave quer dizer que tenha peso, prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. Aí diz: as mulheres idosas ou as mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. E então ele diz: para que ensinem as mulheres mais velhas, as mais novas, a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então observe, não era somente por elas serem mais velhas, mas Paulo diz que elas sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não vamos dizer intrigueira, vivendo de casa em casa, mas que a sua vida seja uma vida equilibrada, que tenha bom testemunho, para que assim, disse ele, possam ensinar as mais novas, quer dizer, aconselhar as mais novas. Então observe, aqui um primeiro filtro: observe se aquele conselheiro ou conselheira é bem-sucedido naquela matéria que ele vai te aconselhar. Segundo ponto que eu gostaria de passar aqui, segundo filtro, vamos nos apressando aqui. Qual é o compromisso que aquela pessoa ou aquele conselheiro tem para com você? Qual é o grau de responsabilidade que aquela pessoa tem para com você? Aquela pessoa é uma pessoa que realmente tem compromisso contigo? É uma pessoa que se preocupa contigo? É uma pessoa que realmente vai trazer aquele conselho do coração, vamos dizer, com uma verdadeira intenção, vai buscar aquela inspiração em Deus, vai te dar aquele conselho sabendo que aquilo pode te nortear para cá ou para lá? Qual o grau de compromisso que esta pessoa que está te aconselhando tem para com você? Eu quero ler uma escritura aqui, em Atos capítulo 20, aonde o apóstolo São Paulo, quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, ele foi até Mileto, ele estava em Mileto, e ali em Mileto ele chamou os anciãos de Éfeso que fossem até ele. E você vai encontrar no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde o apóstolo São Paulo, ele diz o seguinte, deixa-me encontrar aqui a escritura, vamos tomar aqui, verso 26 a seguir, ele diz assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto, ou vos declaro que estou limpo do vosso sangue, do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Se você voltar um pouquinho antes, Paulo vai dizer assim: durante 3 anos e meio eu não cessei de vos admoestar de dia e de noite, muitas vezes, e com lágrimas.
Quer dizer, admoestando com lágrimas, com sentimento e reconhecendo Paulo que havia sangue sobre suas mãos. Por isso ele diz, eu estou livre deste sangue. Por quê, Paulo? Porque ele disse, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Estamos falando aqui da pregação do evangelho, logicamente, mas o apóstolo Paulo está mostrando qual o sentimento, qual a responsabilidade que ele tinha para com aqueles irmãos. Eu lembro-me de Paulo enviando Timóteo a alguns irmãos e ele dizendo assim, porque a ninguém eu tenho de igual sentimento como Timóteo para vos enviar a vós. Então observe, o outro filtro é esse, qual o compromisso que aquela pessoa tem para com você? Então, vai tomando esses tópicos, irmãos, porque você vai ver que os conselhos sendo filtrados, eles têm uma probabilidade muito maior de serem recebidos de uma forma assertiva. Outro ponto é, por que esta pessoa está te aconselhando? Você já parou para pensar o porquê aquela pessoa está querendo que você faça isto ou aquilo, desta ou daquela forma? Porque muitas vezes aquela pessoa te aconselha a fazer algo porque, na verdade, aquilo vai beneficiar a ela. Como assim, irmão Reinaldo? Por exemplo, lembra você quando Urias foi enviado por Davi, chamado por Davi, e Davi ali na porta do palácio dizia para Urias, deixa para a tua casa, vai lá e esteja lá com a tua esposa, quer dizer, dando um conselho para que Urias descansasse um pouco, mas aquilo não tinha a ver com Urias. Aquilo era o próprio Davi buscando, vamos dizer, abafar o seu próprio erro ali com Betseba, porque ele havia tomado a mulher de Urias e a mulher de Urias havia concebido, estava grávida. E qual era a pretensão de Davi com aquele conselho? Era mandar que Urias fosse para casa, estivesse com a sua mulher e pensasse que aquela gravidez provinha de Urias. Então, observe, irmão, esse terceiro tópico, o porquê aquela pessoa está te aconselhando daquela maneira. E eu não quero gerar aqui um espírito de desconfiança sempre que você receber um conselho, mas também deva ser prudente. Estamos falando de conselhos, de algo que pode nortear a tua vida, de algo que vai fazer você tomar uma decisão. Isso é um conselho. Não estamos falando de opinião, o do eu acho, né, do que eu penso, estamos falando de conselhos. Quarto tópico aqui. Observe, irmão, isso aqui eu acho muito, muito tremendo. Observe se os conselhos que você está recebendo não estão baseados em fracassos pessoais e não, vamos dizer, no teu próprio benefício. Porque muitas vezes a pessoa aconselha, e geralmente a pessoa vai aconselhar baseado na sua própria experiência. E oxalá nós possamos olhar e respeitar os cabelos brancos quando recebermos um conselho. Agora observe que toda pessoa com o tempo vai recebendo, adquirindo experiências, e nem todas as experiências que nós adquirimos são boas experiências. Muitas experiências são amargas, são doloridas, e você precisa filtrar também, quando em algum momento receberes algum conselho, filtrar para ver se aquele conselheiro não está baseando aquele conselho nas suas próprias limitações, nas suas próprias frustrações, nas suas próprias cicatrizes, quando muitas vezes aquela própria pessoa causou aquilo. E ela coloca sobre você alguma demanda de um conselho, olha, não faça dessa forma, ou faça dessa forma, ou tome cuidado com isso ou com aquilo, quando na verdade aquilo é um fracasso pessoal e aquela pessoa, baseada nisso, te dá um conselho que muitas vezes é um conselho negativo. E você precisa também tomar cuidado. Observe então se aquele conselho não é dado baseado em um fracasso pessoal. Abrindo mais um parênteses, sendo bem entendido, eu não estou falando quando uma pessoa que teve um fracasso pessoal e está te aconselhando a não vir por aquele caminho. Lembra daquele homem rico? Ele disse, Senhor, envie um anjo que vá até os meus irmãos e aconselhe para que eles não venham por esse mesmo caminho. Seria um bom conselho. O irmão Branham disse, aprendam com os meus erros. É um bom conselho? É um conselho dado em cima de passos, vamos dizer, em erros que todos nós cometemos.
Eu não me refiro a isso, eu me refiro quando a esses fracassos pessoais deixaram ali alguma reserva, alguma raiz de amargura, e esse conselho está mergulhado nessa raiz de amargura. Vamos dizer, ele vai te levar para vamos dizer assim, para uma concepção negativa acerca de uma pessoa, acerca de uma igreja, acerca de uma família, acerca de um ministério. Observe você. Quinto passo para você peneirar, a quinta peneira aqui, né? Quinto filtro. Procure não se autoaconselhar. Você pode dizer, como assim, irmão Reinaldo? Não se autoaconselhar. Compreende? É você mesmo se aconselhar a você mesmo. Lembre que, além de você não ter todos os dados, dificilmente você vai ter o equilíbrio necessário. Você pode dizer, mas existe isso, irmão Reinaldo? E como existe? A pessoa se autoaconselha, a própria pessoa fala consigo nos seus pensamentos, com dúvida, aqui ou ali, de repente ela toma aquela decisão sozinha, quando deveria procurar alguém, poderia procurar alguém, vamos dizer, alguém que tivesse uma boa experiência, como falamos no princípio, vamos dizer, uma pessoa espiritual, uma pessoa que estivesse próximo, uma pessoa em quem confiasse, para expor aquele plano, aquele passo a ser dado e buscar uma opinião de fora. Então, procure não se autoaconselhar. Eu não digo isso como via de regra todas as vezes, mas não que você, por outro lado, todas as vezes seja autossuficiente. Eu sempre tenho essa frase comigo. Um dia eu estava num culto de jovens em uma certa cidade e me veio isso. Nunca seja autossuficiente, mas, por outro lado, nunca seja totalmente dependente. Tudo você precisa que alguém te diga, tudo precisa que alguém te indique. Não, meu irmão. O passar dos dias vai te mostrando o caminho, vai te mostrando os acertos, te ensinam o caminho certo, os erros te ensinam o caminho errado. O profeta disse, no livro das Eras, ele disse assim, que Deus nos ensina uma boa maneira de nós dirigirmos a igreja e as nossas famílias. E ele disse, isto é, desanimando para as coisas erradas e animando para as coisas corretas. Nesse caso, você pode tomar por si. Observe, então, procure não ser um autoconselheiro sempre, sozinho. É bom que você participe, você nunca vai ter tudo completo. Senão Deus, por exemplo, teria levantado somente um ministério. Ele levantou o evangelista, ele levantou o profeta, ele levantou o mestre, ele levantou o apóstolo, ele levantou o pastor. Vamos dizer, ele colocou os diáconos na igreja e assim por diante. O sexto filtro, irmão, observe se aquele conselho é de fato um conselho ou é uma expressão de um sentimento. Como assim, irmão Reinaldo? Por exemplo, você lembra em São Mateus capítulo 16, não que aquilo fosse um conselho, mas muitos conselhos, por exemplo, vamos abrindo um parênteses antes de citar Mateus 16. Aquele jovem está ali na casa, mas o pai é muito apegado a ele, mas aquele jovem precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa, vamos dizer, se encontrar na vida, sabe? Ali, com já uma certa idade, está ali debaixo da asa do pai e o pai dá um conselho para ele, diz, não, meu filho, fique aqui, não vai sair, lá no mundo, na rua é perigoso, você trabalhar, tem que sair cedo, fique aqui, o pai tem 2 aposentadorias, 3 aposentadorias, vai você pagar aluguel, frequentar faculdade até tarde ou o que for, ou ter que sofrer no trabalho, não, fique por aí. E quando aquele pai tombar? Compreende? Então, é um conselho baseado em um sentimento e não baseado em dados, não baseado, vamos dizer, no crescimento daquela pessoa. Como em Mateus 16, você observa que Pedro falou para Jesus não por revelação, como falaram anteriormente. Ele falou a Jesus por um sentimento que ele tinha para com Jesus. Quando ele anunciou a sua morte, vamos dizer, a sua crucificação, o Filho do Homem ser entregue, e Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma isso te sucederá. Quer dizer, antes ele tinha falado por revelação, agora estava falando por um sentimento. Também é um cuidado que se deve ter. Então observe se aquele conselho não vem apenas de um sentimento e não de uma realidade de fatos presente
e futuro. Podemos até juntar o passado, porque o passado serve para você nortear os teus passos. Você olha no retrovisor e vê, isso não deu certo para mim, isso não deu certo para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Nós estamos rodeados, diz a Bíblia, por uma grande nuvem de testemunhas, e não são somente testemunhas positivos. Não são somente testemunhos positivos, nós temos testemunhos negativos também na Escritura, no qual nós podemos se espelhar, para não fazermos da mesma forma. Então observe, o sexto conselho, veja se aquilo é um conselho ou não é expressão de um sentimento. E o sétimo conselho, nunca tome e nem aceite um conselho que vá a favor de uma fraqueza sua ou de um momento de desequilíbrio. Um momento que, quem sabe, você estava ali, quem sabe se desgostou por alguma coisa, e você vai lá e, quem sabe, lá no serviço, você diz, eu vou me separar da minha esposa, eu vou sair de casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aquela pessoa vem e diz, olha, eu se fosse você faria isso mesmo, deixaria essa mulher, deixaria esse esposo, faria dessa forma. Observe, nunca, jamais tome um conselho que apoie uma fraqueza tua. O bom é nem mesmo expor as suas fraquezas diante das pessoas. Mas observe, nunca tome nem aceite um conselho que vá a favor de uma fraqueza sua. Compreende? Uma fraqueza, aquele momento, quem sabe, você falhou de alguma forma, você diz, olha, eu não vou mais à igreja, está muito difícil, a minha cruz está pesada, eu vou largar. Aí vem aquela pessoa e diz, olha, é mesmo, faça outra coisa, pratique algum esporte, ou vá caminhar, ou vai visitar, ou sei lá o quê. Observe, nunca tome um conselho que apoie uma fraqueza sua. Então aí está, irmãos, nós estamos concluindo aqui, o nosso tempo está chegando aí ao final, estamos chegando ao final dessa live, e a minha oração é para que Deus abençoe a cada um. Torne a ouvir esses tópicos, não são todos os filtros que nós poderíamos colocar aqui, há outras coisas, mas o que veio ao meu coração são esses tópicos baseados aí na nossa caminhada, no que nós vemos, e eu creio que vai ser de ajuda para cada um de vocês. E concluindo, eu gostaria de concluir com uma frase sobre conselho. O bom conselho é aquele que o coração encontra no baú da experiência. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós temos o culto de oração aqui, você pode assistir. Na sexta-feira temos a live Tempo de Adorar. No domingo de manhã, às 9 horas, a escola dominical. No domingo à noite nós temos o culto público. E assim, na segunda-feira, a leitura das eras da igreja, e na terça-feira que vem, novamente, o programa Assuntos de Família. Desejando você entrar em contato conosco, você pode comentar no chat, pedindo literaturas, enviando a sua pergunta, solicitando alguma visita, e nós estamos aqui para vos ajudar na vossa caminhada cristã. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.